Discurso proferido pelo meu querido amigo Murilo Giorgio na cerimônia de colação de grau da 6ª turma de licenciatura em História pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Saudamos a todos os convidados presentes nessa cerimônia de colação de grau e aos companheiros de formação. É lançado aos nossos ombros, a nós, vermes desta terra tão pequenos, como diria Camões, não o poder de sermos luzes, mas a responsabilidade de sermos veículos, instrumentos e sujeitos da história, do direito e das letras. Ainda que agora contemplemos o futuro, na possibilidade que se abre à nossa frente, não podemos nos deixar seduzir pela miragem do conhecimento, porque ele se construirá em nós, em nossa atuação histórica, jurídica, literária e linguística ao longo das nossas vidas, na praxis profissional e cotidiana. Temos notícias dos esforços de cada um de vós, formandos, e das vossas famílias. Para honrar tais esforços, realizem vossas profissões, excedendo o vosso dever, dedicando-se criticamente à construção de uma sociedade mais justa, com espaço e lugar para todos os seus membros. A distinção que nos toca, nestas cátedras, é exercê-las dignamente. É certo que estamos cientes de muitas coisas, mas não nos esqueçamos de que ignoramos tantas outras. Não somos predestinados, não trouxemos nossa ciência do berço. A nossa experiência nos confirmará ou não todos os dias para o resto de nossas vidas, como juristas, letrados e historiadores, professores e pesquisadores. Será a nossa prática cotidiana, pessoal e profissional o espaço em que confirmaremos o quanto somos outros, mas também o quanto é pueril e superficial a nossa ciência de agora. Reconheçamos que não deveria haver nada de surpreendente em estarmos aqui. Este deveria ser um direito de todos. Os que hoje são parte dessa cerimônia de colação de grau, não se esqueçam daqueles nossos companheiros que ficaram pelo caminho, alguns perdendo a própria vida na busca pelo conhecimento em virtude das inúmeras barreiras que o poder público impõe aos que lutam para diminuir as distâncias e as desigualdades que decidem quem vive e quem morre, quem estuda e quem não estuda, quem pode aprender ou quem deve ficar estanque, legando assim também a muitos, inclusive alguns de nossos familiares, que não puderam estudar, por uma série de razões socioeconômicas e culturais impossibilitantes, uma vida social não plena, uma cidadania de papel, uma educação fundamentada em índices arbitrários que garante a manutenção do poder nas mãos de quem ele sempre esteve, e que nós mesmos, em alguns momentos, precisamos recorrer ao poder judiciário para ter garantido o direito de concluirmos hoje essa trajetória. Mesmo graduados, é fundamental a consciência de que não conhecemos o início nem a finalidade das coisas. A única verdade que podemos considerar é a relativa capacidade humana. Portanto, saibamos que o caminho à nossa frente é árido, como o de tantos concidadãos brasileiros, nossos contemporâneos. É de fundamental importância para a sociedade que os estudos jurídicos, literários e linguísticos e sociohistóricos e a produção desses conhecimentos contemplem a ética e as diversidades socioculturais humanas. Não ignoremos a importância de se romper com as barreiras disciplinares e com os interesses econômicos para que se alcance todas as searas do conhecimento e para que a formação seja realmente emancipadora e forme seres humanos capazes de atuar em sociedade com uma postura cidadã crítica e solidária, não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida. Estejamos atentos, então, aos artifícios acadêmicos e mercadológicos que iludem e alienam o pensamento. Nossas carreiras não podem ser construídas apenas com o manejo competente da teoria e com o sucesso financeiro, mas na praxis social. Devem elas serem embasadas na nossa ampla participação nas diversas esferas da vida pública. Não basta sermos pensadores, nem intentarmos a alta intelectualidade. O verdadeiro valor da nossa formação precisa extrapolar esta cerimônia, o título que receberemos, o sucesso que porventura venhamos a ter como profissionais nas nossas áreas de atuação. É a nossa ampla atuação social que revelará os nossos valores, nossos pesos e nossas medidas.
O nosso desafio, portanto, é aproximar o direito de princípios éticos e da justiça social para todos, as letras das amplas classes sociais menos favorecidas, com o intuito de somar conhecimentos acadêmicos e experienciais e possibilitar, de fato, a capacidade crítica do que se vê e se lê nos livros e nos veículos midiáticos, favorecendo a emancipação humana e sociopolítica. A história da experiência humana no tempo e no espaço como instrumentalizadora crítica para que se compreenda a diversidade ideológica, desnaturalizando preconceitos e combatendo a discriminação. Estejamos conscientes de que os motivos de exaltação que ainda estão por vir precisam ser construídos socioculturalmente e nos espaços de formação. Nesta noite festiva de 6 de fevereiro, representa a unificação das nossas vozes através do compromisso e da responsabilidade profissional que ora assumimos, ao sermos contemplados com o título de graduação. Senhoras e senhores, coroamos os resultados rutilantes da decisão acertada de cada um de nós, formandos, amigos e familiares, que juntos alçamos este voo. Uma decisão acertada para uma caminhada difícil, pois optamos também durante alguns anos pela renúncia de estarmos juntos por mais tempo, pelo silêncio necessário como estratégia de sobrevivência, pelas noites insones e pelas madrugadas solitárias com os livros, sobretudo pelo comprometimento com os estudos e com o nosso próprio futuro. Entretanto, não nos furtemos da consciência de que muito ainda há de se trilhar para a construção e o amadurecimento intelectual, profissional e pessoal de cada um de nós. Ser historiador é saber dar voz aos excluídos e a todos os agentes sociais, é saber desmistificar e desconstruir o imaginário e as representações coletivas que, ao longo dos processos históricos, se perpetuaram na historiografia tradicional. É saber dialogar com a interdisciplinaridade, rompendo e respeitando suas fronteiras. É ser, portanto, um artesão, como afirma Mark Bloch. A ciência dos homens no tempo se volta para o estudo das relações sociais, políticas, econômicas e culturais, para o combate dos preconceitos e abusos, para o aprender e o ensinar reciprocamente. Comungamos do pensamento de Michel Foucault ao afirmar que nem o poder é total, nem o saber é unilateral. E onde há saber, há poder e há resistência. Resistência que deve nos transformar em sujeitos e instrumentos contra a prepotência dos mais fortes sobre os mais fracos e nos levar a defender a dignidade da pessoa humana independentemente de suas condições. Formandos nas letras, nas ciências humanas, sociais e aplicadas, convido-vos para que sejam parceiros no cumprimento destas metas e que participem de forma engajada no esforço coletivo de tornar o nosso país um lugar melhor para se viver e nossa sociedade mais justa e solidária. Convido-vos ainda a construir uma sociedade fundamentada em princípios éticos, na qual alvoreça o dia em que se findem os cativeiros da raça, do gênero e das condições socioeconômicas, onde sejamos capazes da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da paz. E transformar em realidade as promessas de democracia, e não permitir que governos golpistas e opressores nos convençam, como aconteceu há 50 anos, de que regimes ditadores são formas de governo ideais para corrigir desvios sociais. Não negligenciemos esta oportunidade, que infelizmente ainda não é para todos. Enfrentamos as dificuldades de ontem e enfrentaremos as de amanhã. Mas como disse Martin Luther King, sonhem, lutem, projetem e realizem. Estou honrada de representar e ser parte da história vitoriosa de todos vocês. Apelo eloquentemente à vossa bondade humana, porque como bem falou Charles Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois. Lutemos juntos, aonde quer que estejamos, para libertar o mundo, para abater as fronteiras, para dar fim à ganância e à desigualdade, ao ódio, às misérias e à prepotência do capital. Que essa cerimônia de formatura não represente uma despedida, e sim a confirmação da responsabilidade que temos para conosco e para com a sociedade. A todos vocês, convidados, familiares, amigos e professores, recebam a nossa sincera gratidão, que todos nutrimos por vós, que são indiscutivelmente agentes incondicionais da nossa história. Aqueles pais e mães que não estejam presentes recebam também, através da exaltação de suas memórias, nossas homenagens, póstumas ou não, e nossos sinceros agradecimentos.
Despeço-me agradecendo a presença valorosa de todos e desejando o nosso sucesso profissional e pessoal, numa carreira digna de nossos próprios esforços e de políticas públicas e econômicas decentes. Muito obrigada. Juramento proferido pela 6ª turma de formandos de licenciatura em História da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, a cerimônia de colação de grau. Juramento. Eu prometo me esforçar por exercer a profissão de historiadora sem discriminação de qualquer natureza, dedicando-me à pesquisa e aos processos de ensino e aprendizagem, colocando os preceitos éticos e estéticos de que disponho ou venha a dispor a serviço do desenvolvimento crítico, intelectual, cognitivo e humano dos cidadãos em formação a mim confiados no exercício da minha profissão. A não me deixar cegar pela vaidade ou pelo desânimo que advém da crítica situação da educação em nosso país. A assumir o compromisso que minha profissão exige, mantendo o mais alto respeito pela vida humana e por sua história ao longo do tempo. A aceitar os desafios lançados pela carreira que escolhi, porque a escolhi, fazendo deles estímulos para o meu crescimento profissional e humano e de meus concidadãos. Esta é a minha vontade, este é o meu compromisso, assim o prometo.